Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, em Matemática 1, eu vou dar continuidade ao estudo da função quadrática, mas eu vou resolver exercícios. A gente está quase finalizando a parte de função quadrática para que depois a gente possa fazer o estudo do sinal tanto da função do primeiro grau como da função do segundo grau e posteriormente as inequações quadráticas ou inequações do segundo grau. Bom, só lembrando que saber a função do segundo grau, né, para que você possa compreender, para que você possa resolver uma boa parte dos exercícios, é necessário que você tenha um bom domínio das equações do segundo grau, certo? Então, se você ainda não está 100% nas equações do segundo grau, eu sugiro que você assista de novo às aulas, pratique as resoluções de equações do segundo grau, bem como o cálculo do delta e a discussão das raízes. Todo aquele assunto estudado em equação do segundo grau, ele vai ser necessário, tá certo? Ele está sendo necessário. Hoje eu vou resolver exercícios com vocês da página 157, uns problemas. Se vocês tiverem dúvida, a única forma da gente ter um feedback, da gente manter uma comunicação, é se vocês comentarem, se vocês falarem quais são as dúvidas de vocês em relação ao assunto que eu estou abordando aqui no livro. Se você não comenta, se você não fala, eu não tenho como tirar a tua dúvida. Então eu preciso que, se você tem dúvida, você comente para que, sei lá, eu não entre no novo assunto e permaneça no assunto anterior até que essa dúvida seja tirada, tá certo? Então vamos lá abrir aqui o livro digital. Na página 157, começa a partir da questão 74, e a primeira questão, que é a questão 74, diz assim: sem fazer o gráfico, escreva-se a parábola que representa a função dada pela lei de cada item intersecta o eixo x em um único ponto, em dois pontos distintos, ou se não intersecta o eixo. O que é isso? O que ele está falando? Ele quer saber se essa função do segundo grau ela tem uma raiz, duas raízes, tá certo? Ou nenhuma raiz. Então, vou rapidinho relembrar aqui com vocês a discussão das raízes de uma equação. Então, só relembrando, nós vimos que se o delta for maior que zero, o que a gente tem é duas raízes reais e distintas e diferentes. Se o delta for igual a zero, teremos uma única raiz ou duas raízes reais e iguais, certo? E se o delta for menor que zero, aí a equação não possui raiz real, o gráfico não toca o eixo x, tá certo? A equação não possui raiz real. Então, veja só. Lá na questão 74, a função do item A é y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Para eu saber se ela toca o eixo x em dois pontos, em um ponto ou nenhum ponto, eu preciso fazer o seu delta e ver em qual dessas três situações aqui o delta se encaixa. Então, calculando o delta, teremos o seguinte: delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 64, menos com menos é mais com menos é menos. Então, teremos aqui 64 menos 64. 64 menos 64 dá 100. Então, o delta é igual a 100. Se o delta é igual a 100 e 100 é um número maior que zero,
Então, pera, desculpa, não foi 60, desculpa, delta igual a zero. Bom, se o delta é igual a zero, certo? Então, a gente cai numa única raiz. Se dá uma única raiz, então intersecta em um único eixo. Intersecta o eixo X, em um único ponto. Por quê? Porque o delta deu igual a zero. Vamos para o item B. No item B, a função é 2x² menos 1. Y igual a 2x² menos 1. Bom, vamos então, né? Delta. Delta é igual a b², o b não aparece aqui, então 0² menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 0 mais 8. Delta é igual a 8. 8 é maior do que 0. Então, intersecta o eixo X em dois pontos, certo? Se o delta der zero em um único ponto, certo? Se o delta der maior que zero, você vai intersectar o eixo X em dois pontos. E se o delta der menor que zero, não vai tocar o eixo X, não vai intersectar o eixo X. Vamos para o item C. O item C é y igual a x² mais 1. Só conferindo. x² mais 1. O A vale 1, né? O B vale 0 e o C também vale 1. Então, o nosso delta ficará 0² menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta igual a 0 menos 4. Então, a gente vai ter aqui que o delta é igual a menos 4. Se o delta é negativo, então não intersecta o eixo X. E por fim, o item D, que é y igual a menos 3x² mais 5x. Y igual a menos 3x² mais 5x. Bom, fazendo aqui o delta, teremos delta igual a b² menos 4 vezes o a, e o c não tem aqui, então c igual a 0. Delta é igual a 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 0, 0. Então, delta é igual a 25. Delta sendo igual a 25, 25 é maior que 0, então intersecta o eixo X em dois pontos. Subir aqui, intersecta o eixo X em dois pontos. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão, a questão de número 75, diz assim: agora, para cada função dada na atividade anterior, verifique se ela tem valor máximo ou valor mínimo. O que você deve analisar para fazer essa verificação sem construir o gráfico? Bom, já expliquei para vocês que, só relembrando de novo, para uma função do segundo grau, na função do segundo grau, se
o A é maior que zero, então a função tem ponto mínimo. E se o A for menor que zero, a função tem ponto máximo. É o inverso. Para A positivo, ponto máximo. Ponto mínimo. Para A negativo, ponto máximo. É isso que ele quer que a gente verifique em cada uma das questões em cada um dos itens da questão anterior. Então a gente vai olhar somente para o A da função. Veja só, no item A, certo? O A é menos 2. Se o A é menos 2, então é ponto máximo, porque o A é negativo. Item B, o A é positivo. 2 é positivo, então no item B vai ter um ponto mínimo. Item C, no item C o A é positivo, então é ponto mínimo também. E no item D, a gente tem que o A é negativo. Se o A é negativo, então a função tem um ponto máximo. Vamos ver a próxima questão. A medida da área A de uma região limitada por um trapézio é dada por... Então, essa é a fórmula para você achar a área de um trapézio, em que B é a medida do comprimento da base maior, o B minúsculo é a medida de comprimento da base menor e H é a altura, certo? A medida do comprimento da altura do trapézio. Então, essas são as informações sobre o trapézio. E diz o seguinte: nesse trapézio, a medida da área pode ser dada em função da medida do comprimento da base menor, ou seja, em função de x. Dependendo do valor do x, a gente vai ter uma área. Porque aí, se o x for 2, eu boto 2 no lugar do x, e aqui na altura eu coloco 2 mais 2, 4. Vou ter todas as informações para encontrar a área, certo? Mas ela pode ser uma função. Na seguinte lei, ax² mais bx mais c. Determine a lei da função. Então, vamos lá. Começar aqui. Bom, eu vou diminuir aqui para a gente dar uma olhada na figura. Questão de número 76. O trapézio é o seguinte. Vamos lá aqui fazer. Essa é a figura. A gente tem aqui que a altura vale x mais 2. Aqui vale x. E a base maior, que já foi dado, vale 6. Vamos, então, utilizar a fórmula dada aqui para a gente sobre a área, né? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai se valer dessa fórmula aqui para montar a função, certo? Que represente a área. Deixa eu abrir mais um espaço aqui. Então, vejamos. Como que ficará? A área é igual a base maior, que vale 6, mais a base menor, que vale x, vezes a altura, que nesse caso é x mais 2, dividido por 2. Eu só fiz a troca. No lugar da base maior, eu botei 6. No lugar da base menor, eu botei x. No lugar da altura, eu botei x mais 2. Isso aqui nos dá a área do trapézio. Mas ele quer que escreva na forma, digamos, canônica da função do segundo grau, que é y igual a ax² mais bx mais c. Ele quer que fique nesse estilo aí, ele quer que fique nessa forma. Então, a gente vai ter o seguinte: a é igual a 6 vezes x, 6x.
6 vezes 2, 12. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 2, 2x. Tudo isso dividido por 2. Bom, a gente pode juntar os termos que são semelhantes, que nesse caso aqui é o 6x e o 2x. Então ficará x ao quadrado mais 8x, 6x mais 2x é 8x, eu só trouxe esse x ao quadrado para cá, mais 12, tudo isso dividido por 2. Só para finalizar, eu vou quebrar isso daqui em 3 frações. Já que eu tenho um único denominador, posso quebrar isso daqui em 3 denominadores. X ao quadrado sobre 2, mais 8x também sobre 2, mais 12 sobre 2. O que der para dividir, eu divido, e o que não der, eu vou deixar na forma de fração. Então, a área é igual a x ao quadrado sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 2 é 6. Então, essa é a função que representa a área em função do valor x, aqui, ó, que é a base menor. Vamos para a próxima questão. O item A pede para você determinar a lei da função. E o item B quer saber qual o valor mínimo dessa função. E esse valor pode ser considerado nessa situação de medida de área. Vamos ver o valor mínimo dessa função. Para a gente calcular o valor mínimo da função, a gente calcula o y do vértice. O valor máximo ou o valor mínimo sempre será o y do vértice. Para calcular o y do vértice, a gente iguala a função a zero, certo? E acha o delta. Então, a gente vai ter x ao quadrado sobre 2, mais 4x mais 6 igual a zero. Se eu quiser, eu posso multiplicar tudo que está aqui por 2. E aí teremos x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero. Fazer o delta com essas informações aqui é mais interessante, certo? Porque fica mais fácil, não vai aparecer fração. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 64 menos 48, então vamos ter que o delta é igual a 64 menos 48, 16. Ok? Então, delta deu igual a 16. Bom, agora que a gente já tem o delta, a gente vai fazer o y do vértice para achar esse ponto máximo, esse valor máximo. O que é o y do vértice? É menos delta sobre 4 vezes a. Nesse caso aqui, eu estou colocando a igual a 1. Então, vai ser menos 16 sobre 4 é igual a menos 4. A pergunta é, esse valor pode ser considerado nessa situação de medida de área com x maior que zero? Não, esse valor não pode ser considerado porque o y do vértice deu um valor negativo, não existe área negativa. Ok? Vamos para a próxima questão. Deixa aqui o espaço. Passar para cá. A próxima questão é para determinar o vértice da parábola e o valor máximo ou valor mínimo, que nesse caso é o y do vértice, certo? Da função cuja lei está dada em cada item. Então, vou fazer o item A, farei o item D, deixarei o B e o C para que vocês façam, ok? Então, vejamos. Questão de número 77. O item A é y igual a x ao quadrado mais 4x menos 2. Então, vamos fazer o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a
16 mais 8, delta é igual a 24. Eu não vou fazer Bhaskara porque eu não preciso das raízes. Eu só preciso achar o x do vértice e o y do vértice. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2 vezes o valor do a. Ou seja, x do vértice é menos 4 sobre 2 vezes 1, 2. O x do vértice é menos 2. E o y do vértice será menos delta sobre 4 vezes o a. E o a é 1. Então, é menos 24 dividido por 4 dá igual a menos 6. Então, essa função ela não tem um ponto máximo. O a é positivo, ela tem um ponto mínimo e o valor desse ponto mínimo é menos 6. Certo? Menos 6, isso aqui é um ponto mínimo. Vamos para o item D. E essas são as coordenadas do vértice, só lembrando. O x do vértice, que deu menos 2, e o y do vértice deu menos 6. A função do item D é menos x ao quadrado menos 6x menos 8. Vamos então ao delta, que a gente vai precisar para calcular o y do vértice. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 8. Então, delta é igual a 36, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 4. Logo, o meu x do vértice é menos b, menos 6, sobre 2 vezes o valor do a, 2 vezes menos 1. Fica 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. Ok? E o nosso y do vértice, fazer mais embaixo, vai ser menos delta, que é menos 4, sobre 4 vezes o a, sobre 4 vezes menos 1. Ora, fica menos 4 sobre menos 4, que dá 1. Veja que nesse caso o a é negativo. O a sendo negativo, ela tem um ponto máximo. E qual é o ponto máximo? Qual é o valor máximo? O ponto máximo, o valor máximo é 1. Certo? Um valor máximo. E o vértice? O vértice é o x do vértice, vírgula, o y do vértice. Tá certo? Então, vamos então para mais uma questão, antes da gente finalizar. Marca essa questão, é o tipo de questão no estilo que pode estar na prova de vocês. Questão de número 78. Eu coloquei certo ali, 77? Coloquei. Questão 78. O problema diz assim: algumas vezes, a trajetória da bola em um chute pode descrever uma parábola, como está mostrado aí no desenho. Suponha que a medida de comprimento h em metros da altura em que a bola se encontra, em t segundos após o chute, seja dada por essa função. Ou seja, t é o tempo e h é a altura em que essa bola está nesse tempo dado. Em uma malha quadriculada, represente um plano cartesiano e desenhe o gráfico dessa função. Então, a gente vai ter que desenhar o gráfico dessa função no item A. Então, vamos fazer primeiro o item A, certo? É menos t ao quadrado mais 6t. Então, para o item A, a função é h igual a menos t ao quadrado mais 6t. Para fazer o gráfico, já expliquei para vocês, vou até maximizar aqui, a gente precisa das raízes e das coordenadas do vértice. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai calcular
o delta para encontrar as raízes. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a. O c não tem, então c é igual a 0. Então, delta é igual a 36 mais 0. Delta é igual a 36. Agora que a gente tem o delta, a gente pode ir fazer Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes a, nesse caso, 2 vezes menos 1. Aqui teremos x1 igual a menos 6 mais 6 vai dar 0. Dividido por menos 2 vai dar 0. E no x2 teremos menos 6 com menos 6 dá menos 12. Dividido por menos 2 vai dar 6. Então, achamos as raízes. Vamos agora calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Nesse caso aqui, o b vale menos 6, né? Aliás, 6 positivo, então menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Menos 6 sobre menos 2 vai dar 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. O delta, nesse caso, vale 36. Então, menos 36 sobre 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 36 dividido por menos 4 vai dar 9 positivo. Então, essas são as coordenadas do vértice, 3,9. Então, temos o x do vértice, o y do vértice, temos as raízes, só fazer o gráfico agora com as informações que temos. Então, vou traçar aqui o plano cartesiano, pegar aqui a régua. Traçar aqui o eixo x. O eixo y. Deixa eu botar aqui em 0 graus, pronto. Vou botar mais ou menos aqui. Acho que é suficiente para fazer o gráfico. Então, vamos colocar as informações que coletamos, que foi das raízes, certo? E do y do vértice e do x do vértice. Então, as raízes, que são os primeiros pontos que eu vou marcar em cima do eixo x, é o 0 e o 6. Então, como raízes, nós teremos o 0, vou pegar uma outra cor, o 0 e o 6, supondo que bem aqui está o 6. Verde quase não aparece também. O 0 e o 6. Depois a gente vai colocar o x do vértice, que nesse caso aqui o x do vértice é 3. Mesmo no meio das raízes. O x do vértice sempre fica mesmo no meio das raízes. Certo? E o y do vértice, que eu vou botar mais ou menos aqui, 9. Então o ponto ficará aqui. 3 vai fazer par ordenado com 9. E mais um ponto. Colocado o vértice e as raízes, depois você só faz a parábola ligando os pontos. Então, a gente vai ligar os pontos para desenhar a parábola. X. Ok? Ainda ficou feio. Agora sim. Parece a parábola, certo? Então é isso. Fizemos o gráfico da função que representa a trajetória da bola, que começa no chão, né? Sobe, vai para uma altura máxima de 9, depois retorna para o chão. Não se esqueça que para a gente fazer um esboço do gráfico de uma forma mais rápida, mais prática, a gente pode calcular as raízes e as coordenadas do vértice. Vamos ver o que é que o próximo item diz. O
próximo item pede qual é o eixo de simetria desse gráfico. Então tá fácil. O eixo de simetria desse gráfico aqui é aqui onde ele passa no 3, ó, onde ele divide o gráfico em dois pedaços iguais. Se passa em cima do 3, o eixo de simetria é o eixo x igual a 3. Pergunta do item C. Após quantos segundos a bola atinge a altura máxima? Ora, a altura máxima é no 9, certo? Quando é que o y do vértice dá 9? O y do vértice dá 9 quando o x do vértice é 3. O x do vértice, lembrando, representa o t. Então, para t igual a 3. Item D. Qual é a medida de comprimento da altura máxima atingida pela bola? O y do vértice. A altura máxima que a bola atinge é o y do vértice. Então, a altura máxima é 9. Item E. Qual é o par ordenado que representa o ponto de altura máxima dessa trajetória? É o vértice, então é o 3,9. Esse é o ponto. Tem mais um item? Não. Bom, eu vou deixar a questão 79 para vocês. A nossa aula de hoje, então, vai acabar por aqui, tá certo? Qualquer dúvida, vocês precisam deixar no comentário para que eu possa dar o retorno. Se você não entendeu alguma questão, você pode perguntar aqui nos comentários, que no próximo vídeo aula eu tiro a dúvida. Você pode pedir para resolver uma questão específica também dessa página ou do livro acerca desse assunto aqui. É preciso que vocês comentem para que eu tenha o feedback e encaminhe a aula de acordo com as necessidades de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.